Boa noite, na paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? A palavra do Senhor diz assim, que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, o Senhor disse que estaria no meio desses 2 ou 3. Então nós não temos dúvida de que o Senhor se faz presente em nosso meio nessa noite. Apesar do número bastante resumido, mas nós não estamos aqui para olhar nem para a direita, nem para a esquerda, muito menos para trás. Nós estamos aqui para quê? Olhar o alvo que é Cristo, adorar ao Senhor, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, aquele que merece toda honra, merece toda glória, merece adoração. E eu convido você nessa noite que aqui está, graças a Deus por você, pela sua vida, pela vida da sua família. Eu sou grato a Deus por cada um de vocês que aqui estão nessa noite. Eu convido você a ficar em pé e juntos vamos adorar ao Senhor. Não olhe o momento, não olhe a circunstância, não olhe a quantidade numérica, porque isso para Deus não é o que mais importa. O que importa é o que está dentro do seu coração. É a sua inteireza de coração, é um espírito contrito e quebrantado, um espírito com disposição para louvar ao Senhor, com disposição para adorar ao Senhor. E eu te convido nessa noite a, com alegria, com palmas, porque esses primeiros cânticos são de alegria, são de palmas. Eu te convido a adorar ao Senhor nessa noite, mesmo no número resumido, mas isso não importa, porque o nosso Deus está presente. O nosso Deus merece toda a honra e toda a glória. Este é o dia que o Senhor já fez. Oh meu Deus, eu me alegrarei. Este é o dia que o Senhor já fez. Me alegrarei, dançarei para seu louvor. Este é o dia que o Senhor Este é o dia que o Senhor já fez.
devemos sempre estar alegres diante do Senhor, porque não só este é o dia, mas todos os dias, Ele é o dia que o Senhor já fez para as nossas vidas, e cada dia que Ele nos dá mais um fôlego de vida, um minuto de vida, mais um segundo, é motivo para que estejamos gratos ao Senhor, porque Ele é quem nos sustenta. Ele tem nos amado, tem cuidado de nós. E é por isso que nós estamos aqui, unicamente, exclusivamente pelo Senhor, porque Ele é o dono das nossas vidas. E sem Ele nós não somos absolutamente nada. Você tem a liberdade de falar algo ao Senhor. Não precisa você fazer uma oração de meia hora, uma hora, não. Basta você declarar ao Senhor: Senhor, eu te adoro, Senhor, Tu és grande na minha vida. Declare o amor que você tem pelo Senhor. E seja grato pelo amor que Ele tem tido para com a sua vida. Adore ao Senhor, porque Ele merece. Aleluia, Jesus. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a Ti
e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Diga os reis da terra. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Entre nós, Senhor. Entre nós, Senhor. Aleluia, Jesus. Reina, Senhor, hoje e sempre entre nós, Pai. Nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, em espírito de adoração. Te bendizemos, Te glorificamos, Jesus, pelo que Tu és, Pai. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor, por cada momento em nossas vidas, pelo Seu amor dispensado a cada um de nós, Pai. A igreja Te adora, Senhor, a igreja Te bendiz, a igreja Te exalta e Te glorifica, Senhor. Receba, Senhor, esse culto de adoração, Senhor, que nós rendemos a Ti, Senhor. Entregamos a Ti, Senhor. Pai, Tu és o nosso Deus único e verdadeiro. Te somos gratos, Senhor Jesus. Reina, Senhor, reina. Continue reinando em nosso meio, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Podeis assentar. Mas que não esqueçamos nunca de sempre adorarmos ao Senhor. Sempre louvarmos e engrandecermos ao nome do Senhor. Por quê? Porque Ele é o único que merece toda a honra e toda a glória. Às vezes nós temos tendência de sermos ingratos a Deus. Quase sempre nós somos ingratos.
Às vezes achamos que a nossa vida é normal e que nós podemos viver por viver e viver sem Cristo, mas não. Nós só vivemos, só respiramos, só nos é acrescentado um minuto de vida porque o Senhor tem feito isso. O Senhor é quem tem nos sustentado. E que nós possamos realmente ter convicção, estarmos sempre lembrando disso e sempre agradecendo, sempre gratos ao Senhor pela nossa vida, pelos feitos do Senhor, pelas nossas vidas, a nossa família, a família maior que é a igreja. Nós dependemos uns dos outros. E é por isso que nós temos que sempre estar unidos, firmes, com o mesmo propósito e sempre na presença do Senhor, buscando fazer a vontade do Senhor sempre. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que aqui estão hoje, seus familiares, enfim, toda a igreja, que Deus possa continuar abençoando. Amém? Eu gostaria de dar oportunidade para alguém que tem um testemunho. Faz muito tempo que a gente não tem dado oportunidade para testemunhos, mas eu sei que os feitos do Senhor, eles nunca cessaram. E as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre. E nós sempre temos passado, às vezes passamos por algum momento, aquele momento que a gente tira ele do normal e fala: Senhor, foi a tua mão, foi um milagre, só foi pela sua misericórdia, pelo seu amor. Aquele momento em que você tem a certeza de que Deus está ali te protegendo, Deus está ali te amparando, que os anjos do Senhor sempre estão ao redor daqueles que o amam a Deus. A palavra do Senhor nos diz isso, né? Que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor, daqueles que amam ao Senhor. Então nós temos os anjos os anjos do Senhor, que sempre estão nos protegendo, porque nós, de nós mesmos, não somos nada. Nós não podemos acrescentar nenhum segundo nas nossas vidas, muito menos podemos de nós mesmos evitar que algo de ruim nos aconteça, se não for a misericórdia do Senhor e o amor do Senhor pelas nossas vidas. Então, se você tem um testemunho, quer contar algo que Deus fez na sua vida, pode ser um puxão de orelha também, não tem problema, também é amor do Senhor. Às vezes nós queremos contar só bênção, mas podemos também contar a bênção de um puxão de orelha, aquilo que você planejou e aos seus olhos iria dar certo, mas o Senhor foi lá e falou assim: não vai por este caminho não. E você obedeceu a Ele, ficou triste talvez, mas saiba que o Senhor, Ele nos ama, Ele nos corrige e Ele nos vê o passado, no presente e vê nosso futuro também, o qual nós não conseguimos ver. Amém? Alguém? Agradecemos aqui a presença do Fernando. Não é sempre, né, Fernando, que você está, mas sempre que pode, o Fernando, ele se faz presente aqui com a gente para adorarmos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, o Fernando, pela sua presença mais uma vez. Sabemos que se você estivesse por aqui todos os domingos, com certeza viria todos os domingos, mas a gente sabe que não está. Tem domingos que você está bem longe de Jaru, né? Então, para nós é sempre uma alegria quando a gente vê você aí sentadinho aí, participando com a gente e adorando ao Senhor com a gente. Que Deus abençoe a sua vida, Fernando, não só aqui, mas onde quer que você esteja, onde quer que você vá, que o Senhor está sempre te protegendo. Nós temos orado por você, tá? Saiba disso. Você é alvo das nossas orações, não porque você é melhor que ninguém, não. Nós não somos melhor que ninguém, mas nós dependemos do Senhor e precisamos do Senhor, assim como você precisa. Todos nós precisamos e dependemos do Senhor. Então nós temos colocado o seu nome em nossas orações, os demais, a igreja num todo, as famílias, e nós temos visto que Deus tem nos ouvido, Deus tem abençoado, Deus tem feito coisas tremendas, coisas que aos nossos olhos seriam impossíveis, mas o Senhor tem tomado providência, como é o caso da Marina, né, que a irmã Diva tem falado, tem passado por luta, e nós temos orado, e o Senhor
até aqui tem nos ouvido e tem nos abençoado, tem tido misericórdia, tem tido amor pelas nossas vidas, e nós somos gratos ao Senhor por isso. A Marilza, ela quer falar algo que se refere exatamente à oração. E preste bem atenção, porque a oração ela é a base de tudo. Uma igreja que não ora, uma igreja sem oração, sem estar diante do Senhor, buscando ao Senhor, ela não vai, porque a oração é o telefone para nós falarmos com Deus e sermos ouvidos por Deus. E Deus, Ele espera que nós conversemos com Ele, Ele espera que nós dialoguemos com o Senhor. Nós não podemos ser cristãos que não oram ao Senhor, que não falam com Deus, que não conversam com o Senhor, que não queira saber nada a respeito de Deus. Então nós temos que estar sempre interagindo com o Senhor e abençoando uns aos outros. E isso tem um grande valor. A palavra do Senhor diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós temos tido provas disso, porque quantas pessoas que às vezes nem de Deus se lembra, mas ele tem conseguido vencer, não por mérito próprio, mas porque tem alguém de joelho, tem alguém que está levando ele na presença do Senhor, está colocando o nome dele, está sempre lembrando e pedindo ao Senhor misericórdia por aquela vida. Um exemplo sou eu. A minha mãe ora o tempo todo por mim, pelos filhos. Ela é uma mulher de oração e ela fala sempre: eu tenho colocado vocês nas minhas orações. Ela fala: eu oro todos os dias. Então, mesmo que aquele dia eu não tenha orado, mas ela tem orado por mim e tem nos sustentado, graças a Deus. Eu sou grato a Deus por isso, sou grato a Deus pela vida da minha mãe e pela vida de todos os irmãos, pela vida da igreja. E nós somos um pelos outros, um ajudando os outros. É assim que é a igreja, é assim que vive a igreja do Senhor, a verdadeira igreja. É isso que é a igreja. Amém, irmãos. Nós começamos ali na casa da irmã Diva, há 2 sábados já, uma reunião de oração do nosso grupo Rosa de Saron. Mas como somos vários grupos e somos a igreja, só nos dividimos no meio da semana para estudar, para visitar, para orar, mas somos um. Sentimos o desejo de estender esse convite a cada um dos irmãos. Acredito que tem pessoas aqui de todos os grupos. Se tiver vontade, sentir o desejo de estar ali conosco, como igreja, todos os sábados, às 7h30, na casa da irmã Diva até então. Provavelmente, mais para frente, a gente muda o local. Tendo a necessidade de ir para a casa de outro irmão, vamos também. Então, eu quero estender para a igreja esse convite, porque a base das nossas vidas, a base da igreja, quem nos sustenta, somos nós em oração. E eu acredito, nós, como os irmãos, precisamos muito de estar orando, intercedendo. E isso está, por um tempo, parado, a nossa reunião de oração. Encostou por causa da pandemia, era nos domingos de manhã. Então, a gente está agora no sábado à noite, iniciando. E se você sentiu o desejo de estar conosco, estamos ali na Irmã Diva, no sábado, às 7h30 da noite. E que vocês estendam isso no grupo. Acredito que, quando tiver mais irmãos aqui, vai ser falado novamente. Se sentiu o desejo do coração de estar ali junto conosco, intercedendo pelas vidas, pela família, pela igreja, por uma necessidade de um amigo, de um conhecido que precisa de oração, precisa ser sustentado, que esteja precisando da misericórdia de Deus sobre a vida dele, que não tem força para buscar a Deus, estamos nós ali para fazer isso, sustentar o nosso irmão em oração. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os santos do Senhor, que aqui nessa noite está reunido para orar, para exaltar e para engrandecer o nome do Senhor. Essa fala aí da Marilza é uma providência de Deus, porque nós, como igreja, aqui desse local, nós estamos assim um pouquinho meio
vagarosos nessa questão da oração. Então vamos fazer dessa reunião, já que assim, começou como um grupo orando, né? Conforme a Marilza disse. Mas vamos estender para a igreja toda, né? Vamos nós estar lá orando. Precisamos disso. A coluna principal da igreja é a oração. Essa é uma coluna. E ela precisa estar cada dia sendo trabalhada, exercitada. Como igreja, precisamos estar exercitando a oração, orando todos os dias nas nossas casas, mas também de forma coletiva. Uma reunião de oração deveria ser aquela reunião que tivesse o maior número de irmãos. Mas não é isso que nós vemos assim. Ontem até comentamos ali que se nós sairmos aqui no Brasil, vamos falar do Brasil, né, onde a gente conhece, onde nós conhecemos, se sairmos nas igrejas que tem reunião de oração, vocês vão ver que 10% no máximo dos membros de cada grupo religioso se reúne para orar. E eu os convido para que nós venhamos a fazer a diferença. Reunir mais do que isso para orar, um número maior, porque essa é a base da igreja, é a sustentação da igreja. A igreja que ora, ela vence. O Atmani, certa vez, ele fez uma lista de pessoas para ele orar durante o ano. E no decorrer daquele ano, ele todos os dias orava por aquelas pessoas. E, se não me falha a memória aqui, todos se converteram. Então está aí a importância da gente estar orando. Por aqueles que a gente quer que o Senhor se converta, por aqueles que têm alguma enfermidade, alguma dificuldade, pela igreja, o andamento, o funcionamento da igreja, a saúde espiritual da igreja, o dispensar de Deus para a igreja, tudo isso deve ser fruto das nossas orações. Devemos falar isso com Deus, sem dizer que a oração é o momento de comunhão íntima sua e Deus. É um momento de comunhão. Então há uma importância nisso daí muito grande. Jesus Cristo, a gente olhando para os evangelhos, a gente percebe que Jesus Cristo, ele constantemente ele se afastava até dos seus discípulos que estavam ali andando junto com ele e ia falar com o Pai. Fazia isso constantemente. E aí o Pai dispensava a ele o que era para ser dito, o que era para ser feito, como fazer. E ele fazia. Então ficou esse exemplo de Jesus Cristo para nós. E o povo de Deus ora sim, mas de forma ainda muito pouca nas suas orações. Vamos nós ser fervorosos em oração? E vocês vão ver que as coisas vão mudar. As coisas cada dia serão mais fáceis e melhores. Abram as Bíblias de vocês em Tiago capítulo 2. Nós vamos falar aqui no verso 19 a princípio. Tiago capítulo 2. Diz assim, verso 19: Tu crês que há um só Deus? Eu acredito que todos nós aqui cremos que há um só Deus.
Existem deuses por aí, mas Deus só um. Aquele que é maior, que nenhum outro chega nem, digamos assim, à sola dos seus pés. Porque em poder, em realizar, no fazer, não há outro Deus como o nosso Deus, que faz o que o nosso Deus faz. Um Deus que criou todas as coisas, um Deus que com a sua fala, Ele formou todas as coisas. Não há outro. Muitos deuses foram intitulados deuses e muitos se colocaram nessa posição. No Brasil nós tínhamos aqui um homem, que eu não sei se o coronavírus levou ele ou não, né? Não vi mais ele, mas era um tal de Henri Christ, que ele se intitulava Jesus Cristo. Ele dizia que ele era Jesus Cristo. E falava muita abobrinha, muita besteira na televisão. Era um senhor já de uma idade, né? E deixava o cabelo crescer para dizer que era Jesus Cristo. Mas isso é digamos assim, que é até uma blasfêmia, né? Porque não há outro. É Deus o Pai, Jesus Cristo o Filho. Não tem outro. Não existe outro. E nós sabemos muito bem disso. Então, tu crês que há um só Deus? Eu creio. Mas isso, crer somente que há um só Deus, não é tudo. Não basta só isso. A sequência do verso diz assim: faz bem. Faz bem. Faz bem em crer. Porque se nós não crêssemos que era um só Deus, aí estaria tudo acabado para nossas vidas, para nós. Mas o texto diz: faz bem. Também os demônios o creem e estremecem. E aí o inimigo veio, e eu quero dizer que isso é uma ação do inimigo, que foi incutindo na mente das pessoas, na mente dos governantes daquelas épocas antepassadas, que cada nação tinha que ter seu próprio Deus. E aí cada rei, cada reino, né, terreno, instituía seu próprio Deus e servia aquele Deus. Mas aquele Deus, a Bíblia mostra que aqueles deuses que eles criaram nunca pôde fazer nada por eles, porque não passava de uma imagem, uma estátua, quem sabe, uma figura colocada em um altar, em um lugar lá, em um templo. Não passava disso, nunca pôde fazer nada por ninguém. Mas o nosso Deus, a quem servimos, esse pode e esse faz. Eu já vi ele fazer, e eu acredito que você também já viu ele fazer. Vamos ler em Mateus capítulo 8, verso 29. Mateus 8, 29. Esse texto aqui, nós não vamos ler ele todo, mas vamos lá no verso 28 para a gente poder só entender qual era aqui a situação daquele momento, né? Jesus Cristo estava num determinado local. E aí aconteceu o seguinte: e tendo chegado ao outro lado, Jesus Cristo tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe
ao encontro 2 endemoniados, vindos do sepulcro. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. 2 endemoniados. Agora vamos ao verso que eu citei aqui. E eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Veja só, né, o que eles perguntam, fala para Jesus Cristo, pergunta para Jesus Cristo. O texto que nós lemos de Tiago fala que os demônios creem e estremecem. E olha aí, né, o que eles falam em seguida no verso 30. E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Então eles sabiam, os demônios sabem da autoridade que tem o Pai e o Filho. Ele conhece essa autoridade. Por isso que ele estremece aqui, porque ele sabe da autoridade. E nós sabemos dessa autoridade, mas muitas vezes nós fazemos vista grossa para essa autoridade que tem o nosso Senhor. Quantas vezes fazemos vista grossa em muitas coisas? Às vezes falamos uma mentira aqui, outra ali, enganamos, somos assim de maneira falsas. Às vezes temos condições de ajudar alguém e sentimos a obrigação de ajudar alguém, mas não vou ajudar não, né? Estamos, de certa maneira, não reconhecendo a autoridade do nosso Pai. 32, verso 32. E ele lhes disse: ide. Olha como é que é o desenvolver dessa história aqui, né? E ele lhes disse: ide. Jesus disse: ide, vai para a manada de porcos. E saindo eles se introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiros e morreram nas águas. Nosso Senhor, ele é mais inteligente. Ele sabe como fazer as coisas. Enquanto os demônios tiveram medo e reconheceu a autoridade e pediu, sabia que ia ser expulso, pediu para entrar na manada de porcos. E olha aqui a inteligência, né, que Deus tem e Ele nos dá. Ele falou: vai, pode ir. E aqueles demônios não sabiam que os porcos em seguida iam se mover para um precipício e iam morrer ali. E foram, né? Com certeza, sobre a autoridade de Jesus Cristo que estava ali, aqueles porcos se foram. Então devemos nós, eu, você, estar atento para poder andar em reconhecimento com a autoridade do nosso Pai. Não há nada melhor do que reconhecer e andar pelo governo dele. Não basta apenas crer. Crer não é o suficiente. Na sequência aqui do verso 20 em Tiago, voltando para Tiago: mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta?
E esse ponto é bastante interessante. Ele fala de fé e fala de obra, fala do realizar. Fé é saber que nós temos um Deus que é provedor, que promove tudo aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. Não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que Ele sabe que nós precisamos. Está baseado em servi-lo como governo, reconhecer e ter fé nele. Mais para frente nós vamos ver a definição de fé. Verso 21. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Veja bem, Abraão é considerado o pai da fé. Nosso pai na fé, porque ele viveu por fé. E muitos outros viveram por fé. Hebreus capítulo 11 tem lá uma descrição de muitas pessoas que venceram pela fé. E Abraão, ele foi um exemplo de fé para nós. O Senhor falou para ele: sai do meio da tua parentela, vai para um lugar distante. E ao que parece, ele saiu sem saber para onde estava indo, mas pela fé que ele tinha no Deus que ele servia. E a Bíblia Deus já deixou todos esses exemplos, porque hoje era para nós viver de maneira melhor do que viveu até Abraão naquele tempo. Porque hoje nós temos muito mais do que teve Abraão. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, o véu foi rasgado de alto a baixo, nós temos acesso ao Pai na hora que nós quisermos, nós temos livre acesso ao Pai. Mas nós vivemos de uma maneira até mais degradada do que viveu Abraão. Ele foi um exemplo de fé. E Deus falou para Abraão: olha, eu vou fazer de você uma grande nação. E fez uma grande nação. Tanto é que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque Abraão creu e fez também. Abraão creu e praticou aquilo que Deus mandou para ele. Olha o exemplo aqui. Ele pegou o seu próprio filho, que teve lá na sua velhice já, Sara na sua velhice, depois da idade, e já nem assim, humanamente falando, não tinha como, não era mais concebível que se tinha filho naquela idade. E aí Deus pega Abraão e fala para ele assim: olha, vai e sacrifica seu filho em determinado lugar. E Abraão levantou, pegou seu filho e foi. E lá na hora, no último instante, vamos dizer assim, no último segundo que ele estava para sacrificar seu filho, Deus falou com ele novamente: não faça nada com o menino. Mas ele ia sacrificar o filho. Por tamanha era a fé que ele tinha no Senhor, ele tinha uma promessa que ia fazer dele uma grande nação. E aí o único filho que ele tinha, ele ia sacrificar. Mas a fé dele era tão grande, o fazer a obra do Senhor era tão presente na vida dele, que ele ia sacrificar o filho. No último instante, Deus falou: não faça nada ao menino. E apareceu um cordeiro para o sacrifício. Abraão colocou o nome naquele lugar: Deus proverá, porque Deus proveu o cordeiro para ele fazer o sacrifício. E Deus quer prover para mim e para você aquilo que nós precisamos. Naquele momento, Abraão precisava de um cordeirinho
uma ovelha para poder sacrificar no lugar do filho dele. E Deus proveu. E Ele quer que você esteja dependendo dele, vai às últimas consequências por Ele, porque Ele vai promover os meios daquilo que você precisa. O que é que Deus tem provido para você no seu dia a dia? O que é que Deus tem feito para você no seu dia a dia? Alguma coisa Ele tem feito? Ou você acha, vou colocar nós achamos que Ele não tem feito nada? Será? Eu acredito que Ele tem feito, mas nós somos desatentos, desligados, desapercebidos, que às vezes nem notamos, nem agradecemos pelas provisões que o Senhor põe diante de nós. Se nós tiver em constante oração, em constante comunhão com o Pai, nós vamos saber e perceber isso daí. Lá o Senhor está agindo. O Senhor me quer nessa direção aqui, agora Ele me quer aqui, Ele quer que eu faça isso, Ele quer que eu fale aquilo. O Senhor, né, promove os meios e o que Ele quer de cada um de nós. Com certeza, sim. Basta nos colocarmos à disposição dEle e saber que Ele é o provedor, que não há outro Deus como o nosso Deus. Vamos dar sequência aqui. Porventura, vou ler o verso 21 e o 22 em seguida. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Olha só, vou falar para vocês aqui assim, ó. Tô feliz de ver, por exemplo, a Rebeca está ali no Data Show, né? Sabia que isso é um primeiro serviço na casa de Deus, um ministério na casa de Deus, né? Que Deus está dando e que deve ser agarrado e segurado e fazer a obra do Senhor com toda a dedicação, porque dali Deus vai abençoar e vai fazer muito mais, vai dar muito mais, né? Mateus tem um ministério. Você sabia que você tem um ministério na casa de Deus, Mateus? Mateus cuida daqueles instrumentos ali. O Mateus grava os cultos. O Mateus, lá no decorrer da semana, vai lá, edita aquilo e lança no grupo da igreja. Quem não teve aqui tem a oportunidade de ver. Seu ministério é importante, Mateus, assim como de todos os outros. E tudo que o Senhor te colocar à frente, à mão para você fazer, faça-o. Porque é nisso daí que Deus vai dispensar na sua vida. Isso eu estou falando para todos nós, para mim e para todos nós. O que Deus te der para fazer, de repente, Deus te mostra um papelzinho de bala aqui no chão para você pegar ele. É um serviço na casa de Deus. Mas se você fizer como não viu e tal, fizer vista grossa, não pegou o papel e Deus não te abençoou naquele da lei. Parece que não, as coisas parecem ser assim, né? Parece ser natural, mas não é natural. Na casa de Deus, nada é natural. Deus te abençoa nas pequenas e nas grandes coisas. Não espere
Deus te dá algo grande que seja visto por todos para que você seja abençoado. Pega naquilo que Ele já te deu, você deve fazer. No que Ele te deu, porque senão você vai perder um tempo precioso de fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor não é vir aqui na frente só falar. A obra do Senhor não é só você encontrar alguém e evangelizar. É um conjunto de muitas coisas no seu dia a dia. É um conjunto de um realizar que Deus vai pondo em todos os momentos para você fazer. E se houvesse uma escala, não sei se há, de pontuação, opa, ele pegou o papelzinho ali, 1 ponto para ele. Igual lá na escola, né, Mateus? Os alunos são todos doidos por pontos, né? Estão todos querendo ganhar um pontinho. Então, se tivesse uma pontuação dessa natureza, será se nós estaríamos com uma nota que nos passaria de ano, ou estaríamos com uma nota fraca? Quem sabe indo para uma recuperação, não sei se é recuperação que fala hoje, eu já estive na escola há tanto tempo que eu não sei mais como é que é assim bem o linguajar. Mas será? Como é que seria? Olha aqui, por exemplo, nós aqui, o dia que tem alguma programação aqui, suja esse salão. Domingo passado isso aqui ficou sujo. Sujaram ali de bolo ali, alguém saiu pisando sem ver, manchou aqui tudo e sujou tudo. E é tão bom, né, quando os servos de Deus ali, né, já junta, já pega todo mundo ali, já faz, já junta, já põe no lixo que é do lixo, já, né, já realiza o trabalho que tem que realizar. Coisas simples. Nós não precisamos esperar coisas grandes, porque essas coisas grandes não vão vir se nós não fizermos o mínimo. As demais coisas não vão vir. Se Deus te deu para você pegar um papelzinho no chão e você não pegou, Ele não vai te dar a oportunidade, talvez, de fazer outra coisa. Porque no que Ele te deu, você não foi fiel. Vamos estar atentos nessas obras, nesse trabalhar. Quando a gente fala de obras, né, a gente imagina coisas muito vista, muito, né, que chama a atenção, mas não é só isso. Existem obras feitas que chamam a atenção. E existem feitos que nem ninguém vai ver, mas o Pai que tudo vê, o nosso Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, esse vai ver. E esse vai te honrar. Assim como Abraão foi honrado. Você vê que na hora do sacrifício ali já com a Bíblia chama de cutelo, né? Já ali para sacrificar sacrificar o filho. Deus falou, não faça nada ao menino. E aí olhou do lado, ali tinha uma ovelha para ser sacrificada. Olha como que Deus, Ele faz por quem está por Ele. Vamos abrir em Hebreus capítulo 11, verso 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Só para vocês, né, para embasar aqui o que eu falei para vocês. Hebreus 11, verso 17. Abraão ofereceu o seu unigênito. O filho da promessa, o filho que Deus tinha falado
que dele faria uma grande nação. Ele ofereceu. Vamos dar sequência aqui. Verso 23 de Tiago. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. O amigo de Deus. Por que o amigo de Deus? Porque ele estava pronto para poder servi-lo, fazer aquilo que Deus falava. Olha, faz assim, assim. O amigo de Deus. Depois, mais para frente, Deus cita Davi segundo o coração de Deus. E algumas pessoas foram citadas, né, de maneira específica. Por quê? Foram pessoas que agradaram o coração do Pai. Aí vem para nós a seguinte pergunta: estou eu agradando o coração do Pai? Estou eu? No meu dia a dia, estou agradando ou estou desagradando o Pai? Como é que tem sido o meu dia a dia? Estou fazendo a vontade do Pai? Estou deixando a minha parentela e indo para uma terra que eu não sei onde é? E Abraão foi. E Deus mostrou para ele: olha, tudo quanto tu vês aqui, te darei por posse. Toda a terra. E deu. Foi uma trajetória longa. Longa e bem longa. Veio Isaac, e foram para o Egito. Lá no Egito viveram algo em torno de 400 anos, foram escravos no Egito, voltou, passou pelo mar, 40 anos no deserto, mas Deus deu aquela terra para a descendência de Abraão. Deus entregou aquela terra para eles. E as promessas de Deus para nossas vidas não falham. O que Deus prometeu para a sua vida, o que Deus tem falado a você, se você quiser e desejar e buscar, Ele não vai falhar com você. Desde que o que você queira, e é importante ressaltar isso aqui, esteja de acordo com a vontade do Pai. Porque nós temos facilidade para desejar muitas coisas. E às vezes nós não sabemos medir as consequências, mas Deus, que é um Deus que vê o antes, o presente e o depois, Ele sabe o que nós precisamos. Então, por isso precisamos crer nele. Por isso precisamos crer. Estar crendo. Porque aí assim nós vamos saber o que fazer. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. Eu espero, mas eu não vejo, mas espero. Tá? Essa definição está em Hebreus capítulo 11, verso 1. Eu disse que ia mostrar para vocês isso aqui, né? Então, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que não se veem. Temos fé suficiente? Vivemos por fé? São perguntas que são feitas diariamente para nós. Devemos fazer diariamente para nós mesmos. Minha fé está sendo suficiente? Estou vivendo por fé? Estou praticando as obras? Pergunte isso todos os dias para você mesmo e tire as suas conclusões. Verso 24 de Tiago, capítulo 2. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Precisa ter um conjunto aqui. Nós percebemos que Abraão viveu o conjunto, a fé e a obra, o realizar. Então precisa estar encaixado nesse conjunto. Verso 25. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Raabe aqui era uma prostituta lá de Jericó. E Josué colocou os espias, eles precisavam tomar Jericó. E conquistando a terra que Deus tinha prometido a Abraão. E aí Josué colocou os espias para ir lá em Jericó. Espiar, olhar, anotar e ver como é que era lá para poder ir e vencer aquele povo. E aí lá os espias, pelo que a gente percebe, parece que eles entraram numa situação de apuro. E Deus providencia Raabe, uma prostituta, mas que cria em Deus e praticou uma obra ali de esconder os espias e mostrar para eles, indicar para eles outro caminho. Vai por aqui, porque se vocês for por ali, onde vocês vierem, vocês vão ser mortos. Provavelmente, aquele rei, aqueles soldados, estavam ali de olho querendo pegar eles. Provavelmente estava. E eles foram por outro caminho. E Deus honrou Raabe e salvou Raabe. Raabe está citado lá em Josué, está citado aqui. E acredito, não sei onde, mas está citado num outro local na Bíblia aqui que eu não me lembro aqui nesse momento aqui. Hebreus 11, está aqui. Exatamente. Vamos ler Hebreus 11? Hebreus 11, que está citado. Vamos ler aqui no verso 29 de Hebreus 11. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Olha só, Raabe mandou eles ir por outro caminho, eles foram, e Deus passou as instruções, e aquele povo falou assim, durante 7 dias vocês vão dar a volta aos muros de Jericó. Era uma muralha considerada intransponível, não havia condições de superar aquela muralha. E aquele reino ali, ele se sentia protegido dentro daquelas muralhas. Mas como o nosso Deus é um Deus
superior, ele orientou, vocês durante 7 dias, você já imaginou um exército durante 7 dias dando volta em torno de uma muralha? Tem que ter fé para fazer isso, tem que estar com vontade de fazer a obra de Deus para poder praticar isso daí. E agora chegamos no texto de Raabe, né? Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Pela fé, ela não pereceu. Todo aquele povo, ela estava dentro de Jericó, todo aquele povo foram mortos. Mas como ela teve fé e como ela praticou a obra, ela não pereceu. Veja que exemplo que Deus deixa aqui para nós. Nós sabemos que se nós tivermos fé e tivermos praticando a vontade de Deus, fazendo as obras de Deus, nós não vamos perecer. Veja que exemplo aqui, Deus pega uma meretriz e salva. Eu estou aqui correndo um pouco, porque já vai dar 8h30, para nós encerrarmos. Verso 26, e eu vou parar por aqui. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Não basta nós estarmos só orando, acreditando que Deus vai fazer e não pôr a mão em nada. Isso não basta. Precisamos trabalhar. Agora, o que é que eu posso fazer na igreja, para o Senhor, aqui em Jaru? Com certeza, se colocar à disposição, muitas coisas vai ter para se fazer. Trabalhar num data show, né? Trabalhar com equipamento de som, tocar o violão, vir aqui na frente ministrar, evangelizar aí na rua, atender o seu próximo. Muitas coisas aqui dentro de Jaru, do nosso meio, muitas coisas nós podemos fazer. Vocês sabiam que tem pessoas no nosso meio que passam até fome? Pessoas daqui da igreja, aqui em Jaru, e às vezes a igreja como um todo passa desapercebido. Vocês sabiam disso? Que existe isso aqui em Jaru? E nós que somos poucas pessoas, às vezes não atentamos para essas necessidades. O que é isso? Se nós atentarmos para isso, fazer a obra do Senhor. Fazer a obra do Senhor. E quem sabe, o dia que Deus falar para você assim, e eu vou dizer que Deus não vai vir em forma de uma voz do céu, falar, olha, faça isso e isso. Deus vai falar através dos servos dele que está aqui, pela minha vida, pela sua vida, pela vida de cada um. Ele vai falar através das pessoas aqui. Lá no tempo de Abraão, Deus falou com Abraão. A voz do Senhor veio aos ouvidos de Abraão, do próprio Deus. Mas Deus não usa esse instrumento hoje. Os servos do Senhor estão aqui para poder falar. Basta nós termos comunhão uns com os outros, estar unidos em oração, e nós vamos estar sabendo das necessidades que a igreja tem. Vocês vão cantar um hino? Esse cântico ele fala muito
a respeito das lutas que a gente tem. Todos nós temos lutas, todos nós passamos por provações, dificuldades, quer ela de uma coisa ou outra. Mas nós temos o Senhor, que é o nosso protetor, o nosso auxiliador, e que se faz presente em todas as nossas lutas. A palavra do Senhor diz que Ele anda com nós. Se nós entramos numa guerra espiritual, numa luta, o Senhor vai com nós. E cada vez que a nossa fé é provada, nós temos a chance de crescer um pouquinho mais. Mas por quê? Porque nós crescemos em Cristo. É através da fé, é através das lutas que nós conseguimos vencer. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e levam pra perto de Ti. Minhas provações são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, Pai. Deus amado. Vamos orar um pouco? Saber se há alguma necessidade aqui que alguém queira que ore. Se tiver, nós vamos orar nesse momento. Não há? Não consegui ouvir. Ah, sim, pelo Henry. A irmã Rita colocou no grupo da igreja hoje, né? O senhor Najip quer que ora por ele, pela luta dele, o trabalho dele, né, senhor Najip? Senhor Najip, o senhor já se aposentou, senhor Najip. Cuidado com vaca braba, senhor Najip. Irmã Silvina, amém. Mais alguém? Mais alguém? Não? Nós vamos orar então. Oh Deus, Pai querido, nessa noite, ó Pai, nós estamos aqui falando de fé, de obras, ó Deus. Queremos que o Senhor nos ensine, ó Pai, a praticar, ó Deus, a praticar os seus ensinamentos,
porque nós de nós mesmos não sabemos, ó Deus, mas o Senhor é quem nos ensina. E nós buscamos no Senhor para o nosso dia a dia, ó Pai, porque queremos te servir de maneira melhor, ó Deus. Queremos te servir de maneira mais agradável, ó Deus. Nós apresentamos a vida daquela criança que a irmã Rita postou hoje ali, ó Pai, no grupo da igreja. Ah, Deus, uma criancinha com um problema tão sério, ó Pai. Tenha misericórdia daquela criança, ó Deus. Restaura a saúde dela, ó Pai. Faz dela, ó Deus, alguém que te sirva, ó Pai. Alguém que realize a tua obra aqui nessa terra, ó Pai. Ó Deus, usa daquela criança para testemunho seu, ó Pai, aqui na terra, ó Deus. Também nós oramos pelo seu Nagipe, ó Pai, os seus afazeres, ó Deus. Pai querido, tenha misericórdia do teu servo, protege o teu servo, ó Pai, por onde ele passar, com o que ele lidar, ó Deus. A dona Silvina, ó Pai, guarda a tua serva também, ó Deus. Traz a ela o conforto de cada dia, ó Pai. A tua igreja aqui nessa cidade, ó Deus. Opera na tua igreja, desperta a tua igreja, ó Deus, para a tua obra, ó Pai, para viver por fé, ó Deus. Nós rogamos a ti, ó Pai. Deus querido, e nesse momento, ó Pai, eu ainda quero orar de maneira mais específica, ó Pai, pela vida da Nelma, ó Deus, pedindo ao Senhor que esteja guardando essa vida, ó Deus, dando a ela o que ela precisa, ó Pai. Deus querido, ela é tua serva, tem te servido, ó Pai, tem estado na tua presença, ó Deus, todos os dias, ó Pai. E nós pedimos que o Senhor esteja abençoando ela de maneira muito especial, ó Deus, nesta noite, ó Pai. Pai querido, o Senhor conhece a tua serva e sabe todas as necessidades dela, ó Pai. Nós oramos por ela com muitos rogos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, rapidamente dizer que dia 3 e 4 tem um evento lá em Ariquemes que nós estamos convidados. Quem deseja ir, passa os nomes para mim, para nós podermos fazer os comunicados lá, para eles poderem estar preparados para nos receber. Que todos tenham um excelente fim de noite. Vamos todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.